Quinta-feira, 3 de dezembro de 2020, está no ar o Mais Notícia da TV Câmara da Câmara de Vereadores. Estamos dando sequência à nossa série de entrevistas com os eleitos no dia 15 de novembro de 2020. Hoje estamos recebendo o campeão de votação desta eleição, Jair Júnior. Antes de iniciar o nosso bate-papo com o vereador Jair Júnior, gostaríamos de repassar aquelas informações tradicionais antes da entrevista sobre o pleito, os números em Lages no último dia 15 de novembro. A TV Câmara, que tem sob a sua direção Jailton Camilo Otim, a equipe de reportagens formada por Edson Marcondes e Reginaldo Heine, a equipe técnica formada por Alessandro Carrer, John William de Moraes, Odacir Reck e Elcio Lima. Eu sou Edson Marcondes, muito prazer. Nós estamos nessa sequência de bate-papos de segunda a sexta-feira, às 3 horas da tarde, com os nossos convidados. Levantamento de dados feito pelo jornalista Everton Gregório. Legislatura 2021-2024. São 16 cadeiras disponíveis, 7 partidos são os donos dessas 16 cadeiras. 233 candidatos disputaram as eleições. 6 optaram por não concorrer à reeleição. Dos 16 vereadores atuais, nós tivemos 6 que optaram por não concorrer à reeleição, então 10 foram para a disputa. Dos 10 atuais vereadores, 4 foram reeleitos. No geral, o mais velho, o doutor Heron Anderson de Souza, que foi o segundo melhor votado nas eleições, ele tem 61 anos, e o mais novo da legislatura que inicia agora em janeiro é Gabriel Córdova, 22 anos. Pela ordem de votação, os eleitos foram Jair Júnior, Podemos, doutor Heron, PSD, Bruno Hartmann, PSL, Suzana Duarte, Cidadania, Leandro do Amendoim, do PL, Jean-Pierre Ezequiel, PSD, professora Elaine Moraes, do Cidadania, Gabriel Córdova, do PSL, Ney Casanossa, PSL, Agnello Miranda, PSD, Gerson Omar dos Santos, PSD, José Osnio, tio Zé, do Podemos, Aldori Freitas, do Freitinhas, do MDB, Álvaro Mondador e o Joinha, do PP, David Moro, MDB e Jean Felipe, do PP. Nós já entrevistamos Agnello Miranda, David Moro, Gabriel Córdova, Álvaro Joinha, Bruno Hartmann, Suzana Duarte, Leandro do Amendoim, Jean Felipe, e hoje estamos recebendo Jair Júnior, do Podemos, reeleito 2.763 votos. O campeão na eleição de 2015 em Lages. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Marcondes. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí pela TV Câmara. O campeão de votos, então. Sim, a gente ficou muito feliz, né, pela votação. Isso foi fruto do nosso mandato ao longo dos 4 anos de trabalho de fiscalização, onde a gente tentou e demonstrou que é possível fazer uma política diferente, que é possível falar e fazer no mandato. Então, esses 4 anos foi um trabalho de fiscalização e foi recompensado nas urnas com essa votação aí a maior da cidade, 2.763 votos. O senhor que na eleição passada se tornou o vereador mais jovem da história de Lages, né? Isso, na eleição passada eu tinha 21 anos, fui eleito com 1.268 votos e a gente imagina que foi um marco até para a participação da juventude. A gente fica feliz que eu não sou o mais jovem dessa legislatura, tem o Gabriel que é mais jovem e a gente espera que num futuro próximo alguém me passe. Isso eu já costumo falar, que eu espero que alguém no futuro próximo seja mais jovem do que eu, porque demorou mais de 250 anos para a gente ter alguém com 21 anos para estar no parlamento. Isso, de fato, foi um marco, mas é algo que tem que ser repensado. A gente precisa de participação da juventude na política, precisa também de participação feminina na política, dobrou o número de cadeiras femininas para essa legislatura. E a gente espera que isso cada vez mais aconteça nas próximas legislaturas que estão por vir. O senhor, falando de juventude, que trabalhou de uma forma muito intensa com a escola do Legislativo. Exatamente, foi uma das nossas pautas na legislatura passada. E, de novo, né, não pensando em voto, porque o trabalho não pode ser pensando em voto, tem que ser pensando em dar uma resposta para a comunidade daquilo que ela espera do vereador. A gente fez um trabalho no ensino fundamental e médio,
na legislatura passada do projeto Jovem Vereador, onde a gente levava o legislativo até as escolas e trazia a escola para dentro do legislativo, eles conheciam o funcionamento da Câmara, foi um trabalho muito legal, foi de fato gratificante. A minha realização na legislatura passada foi essa, foi conseguir fazer o projeto Jovem Vereador e fazer ele dar certo. E a gente faria e começou a fazer nesse ano, né, mas por conta da pandemia, infelizmente, tivemos que parar, né, porque não prejudicou, não poderia trazer as escolas aqui para dentro do parlamento, mas a gente espera que para a próxima legislatura também continue esse projeto. Não sabe quem estará à frente da escola legislativa, mas quem esteja que dê prosseguimento ao projeto, principalmente do Jovem Vereador. Eu comecei a entrevista e não fiz a pergunta tradicional da abertura. Quem é o nosso entrevistado? Quem é Jair Júnior? É casado, solteiro, tem filhos? Onde mora? Formação? Bem, sou Jair da Costa Teixeira Júnior, tenho 25 anos. Agora já chego como experiente para a próxima legislatura, sou um dos 4 experientes. Estou no 2º mandato, fui eleito com 21 anos. Sou solteiro, não tenho filhos ainda, moro na região da Cidade Alta, moro no bairro Santa Cândida e sou formado em Direito, advogado, tenho pós-graduação em Direito Público, tenho um MBA em Gestão Pública, estou me formando em Economia e iniciei a 3ª graduação em Administração. Essa é a minha formação. Tem a necessidade, pelo que dá para perceber do senhor, de estar sempre cursando alguma coisa. Sim, eu acho que talvez até eu li uma frase que a pessoa morre quando ela acha que não precisa mais aprender. A gente tem que aprender. Eu ainda sou jovem, ainda estou com os neurônios a 1000, então ainda acho que estou na idade ainda de cursar mais algumas graduações. Não quero só parar só na 3ª graduação, quero continuar na academia por bastante tempo ainda. E entendo que ainda sou ignorante em algumas áreas e quero suprir essas ignorâncias na onde deve ser supridas, que é na academia. As escolas e as universidades existem para isso, para a gente adquirir conhecimento. Então, continuo nas graduações, continuo nas pós-graduações, já tenho 2, porque penso que tem que ainda desenvolver muita coisa. Como se define como pessoa, vereador? Quem é Jair Júnior? Como que o senhor se define? Como eu me defino? Bom, sou um jovem comum, né? A diferença é que, infelizmente, a juventude não costuma participar da política e eu sempre, desde de criança, na verdade, eu tinha o sonho de ser vereador, o sonho de estar participando da política e trabalhei minha vida, pensei minha vida nisso, né? Até as minhas próprias graduação em Direito, foi porque eu pensava em ser o legislador e para eu ser um legislador eu tenho que ter um conhecimento de legislação. Isso é o básico que eu imagino para conseguir demonstrar e dar um maior resultado às pessoas. Eu sou um jovem comum, mas que talvez, como você que está assistindo, que é insatisfeito com o cenário político, eu também sou. Por isso que eu estou participando. Eu resolvi participar da política, eu sempre quis, na verdade. Desde criança eu queria participar, mas a hora que eu pude ver a importância, pude ver como os representantes não estavam com as ideias dos representados, eu pude ver que a gente precisava de participação de pessoas que estavam comprometidas com as causas sociais. E eu não estava satisfeito com os representantes que eu tinha, eu não estava satisfeito com a forma como a política era conduzida, não estava satisfeito com corrupção, a gente vendo todo dia isso, e vendo na Câmara de Lages, vendo na nossa cidade. Por isso que eu resolvi participar, por isso que eu fui candidato. Nos 4 anos eu provei que, de fato, é possível a gente fazer uma política diferente, é possível a gente não se corromper, porque nem todo mundo que senta nessa cadeira se corrompe. E entra bastante gente boa. E eu conheço quase todos os eleitos, eu conheço, dos 16, a gente percebe que tem muita gente boa, é uma safra boa de vereadores. Mas a gente não sabe se eles, nos 4 anos, eles continuarão com os mesmos princípios que eles falam hoje. Eu continuei. A mesma fala que eu falo hoje, eu falei há 4 anos atrás. Eu não precisei me corromper, não precisei fazer o jogo político do prefeito, eu era do mesmo partido do prefeito. Mas eu pude perceber que o prefeito, no mandato, não fazia aquilo que ele tinha prometido em campanha. Então, o que era o meu compromisso com o povo? Era fiscalizar, era, se tivesse coisa errada, denunciar. E foi o que eu fiz. Eu pude provar que sim, é possível fazer política diferente, é possível você agir no mandato daquilo com os interesses sociais, com as causas sociais, não com os interesses próprios. E eu continuo com a mesma força de vontade,
a mesma ideia que eu tinha 4 anos atrás. Quando eu queria, e a minha intenção é mudar a política. Eu não vou mudar sozinho. Eu sei que eu não vou conseguir mudar tudo, mas eu quero ser partícipe disso. Eu quero participar de uma mudança na política. Eu quero ser, quem sabe, expoente municipal, mas quero participar da mudança política. E a mudança passa quando a gente tem outros representantes que também façam aquilo que prometeram em campanha, principalmente. E isso, de certa forma, define o pensamento político de Jair Júnior? Define aquilo que pensa atualmente em relação à política também, vereador Jair? Exatamente. Cada vez mais a gente percebe a insatisfação das pessoas com a política. E os políticos, quem está em mandato, precisa dar uma resposta para as pessoas que é possível acreditar. As pessoas têm que acreditar que é possível mudar. Porque a gente esteve em campanha, e uma prova disso é o número de abstenção, um número muito alto de abstenção na eleição desse ano. As pessoas, elas deixaram de acreditar na política. As pessoas passaram a acreditar que todo político é ladrão e que não, todo mundo que entrava lá se corrompia, e a gente tem que dar uma resposta. E eu tentei, no meu primeiro mandato, dar uma resposta para as pessoas, de que sim, é possível a gente fazer uma mudança, de que sim, é possível as coisas mudarem, mas elas vão ter que mudar com as pessoas acreditando. E a minha votação se dá mais por conta disso, porque eu não tive uma estrutura do tamanho que é o que muitos meus colegas eleitos tiveram, eu não tive apoios grandes, não. Eu fiz a minha campanha de novo com amigos e familiares, como eu tinha feito a primeira, com pessoas que acreditaram numa causa. E de novo, nessa também foram pessoas que acreditaram numa causa. As pessoas que me ajudaram na campanha foram pessoas que acreditaram numa causa. E a gente quer dar a melhor resposta possível nesses próximos 4 anos para essas pessoas que acreditaram nisso. Esse tema estava um pouquinho mais lá na frente, vamos trazer para agora então. Em torno de 34 mil pessoas não foram às urnas. Vamos arredondar os números para ficar mais fácil. Em torno de 6.500 pessoas votaram ou em branco ou votos nulos. Então nós temos em torno de 40 mil votos perdidos. Lucas Neves, que foi o terceiro mais votado, recebeu um pouco mais de 22 mil votos. Carmen Zanotto, 28 mil votos e pouquinhos. Antônio Ciron, reeleito com um pouco mais de 28 mil votos. Só 56 votos, né, separando Antônio Ciron de Carmen Zanotto. Tendo esses parâmetros, então, na sua opinião, a alta abstenção é um desgaste do político, da política, ou a Covid também teve influência nisso? Como é que o senhor analisa esse momento político? Foram os dois fatores, né? É inegável que, por conta da pandemia, a gente sabia já que diminuiria o número de votantes. Isso seria natural que teria mais abstenção. Mas, somado a isso, a alta impopularidade dos políticos, em geral. Né? As pessoas elas pararam de acreditar na política já há um bom tempo e com as redes sociais ficou tudo mais rápido, as informações para chegarem, então a gente espera, né, que no futuro as pessoas voltem aos poucos a acreditar que é possível mudar a política, mas que as pessoas têm que participarem, porque de fato se as pessoas não forem votar, não escolherem os seus representantes, a política continuará igual, os mesmos continuarão eleitos e ela continuará igual. Esses 6 mil votantes que deixaram que votaram branco e nulo. Mas, não, os 34 mil que na verdade foi o campeão de voto, né? Fez mais que o prefeito eleito. Teve mais abstenção do que o prefeito eleito. Isso mostra a impopularidade de todos, não só do prefeito, mas de todos os candidatos, né? E de brancos e nulos também, mais 6 mil, então 40 mil só de pessoas que não escolheram quem iria governar lá pelos próximos 4 anos, e um número parecido também para o Legislativo, que daria mais uma cadeira, né? Poderia mudar totalmente a configuração da Câmara. Então, de novo... Isso lhe incomoda de alguma maneira, essa alta abstenção? O senhor, como político, fica incomodado com isso? Fico, de certa forma fico, porque ele é um contexto que representa a política em geral, né? Mas, de novo, a gente voltando lá no início, a minha votação prova de que alguma esperança tem, né? A gente provou, deu um tapa na cara de quem fazia uma política diferente com essa minha votação. Foi um tapa na cara de quem... Aos 4 anos eu sofri perseguição, como todos sabem, sofri perseguição, eu fui criticado pela minha forma de conduzir a política, de minha forma de fazer a política, a minha forma de não ser um assistencialista, um vereador assistencialista, e fazer uma política, aquilo que é da minha função, que é fiscalizar. Né? Eu não estive comprometido em agradar ninguém, não, eu estive comprometido em fazer aquilo que era o certo. E foi aquilo que eu prometi há 4 anos atrás e aquilo que eu prometi fazer de novo. Então,
E a minha votação foi um tapa na cara daqueles que me criticaram os 4 anos e achavam que eu estava fazendo errado, porque eu tive a maior votação de Lages aí dos vereadores. Então mostra que sim, as pessoas começaram a perceber que o vereador tem sua função definida e que é possível sim fazer uma política diferente. Mas, num contexto geral, todos os políticos com essa alta abstenção acabam sendo, sofrendo de alguma forma, né, alguma crítica por conta disso, né? A votação foi a esperada? Teve algum momento que o senhor pensou, não vai dar, não vai rolar a reeleição? Foi a esperada ou esperava ainda mais votos? Olha, a eleição é uma caixa de surpresa. A gente não sabe quantos votos tem até abrir as urnas, né? De fato. A gente tinha esperança, sim, de eu ser o mais votado por conta de todo o nosso trabalho esses 4 anos, por conta do apoio que a gente recebia das pessoas, sim. Essa era a nossa meta, ser o mais votado. Ficamos 500 votos na frente do segundo colocado, então a gente conseguiu aquilo que era a nossa meta. De fato, eu queria, sim, ser reeleito. Essa era a primeira ideia, né, que precisava para a gente continuar o nosso trabalho, mas sim, a gente tinha esperança de ser o mais votado. Não cheguei em nenhum momento a acreditar que não pudesse ser reeleito, porque o apoio das pessoas, de fato, foi muito grande ao longo da campanha. A gente, todo dia, recebia mensagens de pessoas que precisavam que eu levasse material, de pessoas declarando apoio, então o apoio foi muito grande. A gente já imaginava que tivesse uma votação grande, que como de fato se comprovou nas urnas. Jair Júnior obteve 2.763 votos, Doutor Heron obteve 2.206 votos, Bruno Hartmann, 1.951, Suzana Duarte, 1.585, Leandro do Amendoim foi o quinto mais votado, 1.399, Jean-Pierre Ezequiel, 1.372, professora Elaine Moraes, 1.350, Gabriel Córdova, 1.318, Ney Casanossa, 1.292, Agnello Miranda, 1.203, Gerson Omar dos Santos, 1.188, José Osni Tio Zé, 1.080, Aldori Freitas, Freitinhas, 1.021, Álvaro Mondadori Joinha, 938, David Moro, 936, Jean Felipe, 861. Vereador Jair, considerando a diferença do primeiro para o último, o salto é bastante significativo, né? Sim, eu fiz o dobro de quase a maioria dos eleitos e alguns eu fiz o triplo de votos. Então, de fato, foi uma votação muito expressiva e a gente até aproveitar o momento para quem não agradecer ainda, agradecer cada pessoa que confiou de ir lá na urna e confiar que a gente fosse fazer um trabalho aí de fiscalização nos próximos 4 anos que viesse de contra aos anseios populares. Mas teve um momento da legislatura em que o senhor pensava que o senhor seria o fiscalizado, ou seja, o senhor quase saiu candidato a prefeito. Sim, eu fui, né? Eu fui pré-candidato a prefeito, né? A gente construiu um projeto, a construção do partido, e teve um outro colega nosso eleito, que é o Tio Zé, que foi um colega partidário nosso eleito. A construção do partido passou pelas minhas mãos, né? Eu filiei em 7 de março desse ano, mas já estava estruturando o partido antes. A gente filiou acho que mais de 70 pessoas quando eu vim para o partido. Alguns eram pré-candidatos, a gente tinha 35 pré-candidatos a vereador. Chegou no final, foram só 24, que era o número limite. O Podemos foi o único partido que tinha 24 candidatos a vereador. Mas a gente, em nome de um projeto coletivo, a gente decidiu se unir no Juntos por Lages, que era formado por mim, o vereador Lucas Neves, o vereador Thiago Oliveira e o vereador Bruno Hartmann. A gente se uniu um projeto porque a gente entendeu que era o momento de a gente construir um projeto coletivo, não pensar individualmente. De fato, poderia ter sido candidato a prefeito, imagino que teria feito uma votação considerável, né, diante do cenário político, até da insatisfação das pessoas pelos candidatos que eram, porque a alta abstenção mostra que os candidatos tinham rejeição todos, né, então eu poderia ser uma via alternativa, mas a gente entendeu num determinado momento de que dos candidatos postos, quem tinha mais viabilidade eleitoral e condizia com uma forma diferente de fazer política, sem amarração, sem trazer partido em troca de secretaria, como as outras chapas fizeram, era o candidato Lucas Neves. Por isso que a gente esteve na coligação, a gente apoiou ele na candidatura. A população entendeu que ele não era o melhor para os próximos 4 anos e a gente respeita a democracia. A democracia está aí para ser respeitada, eu sou democrático. E se o povo entendeu que é o Antônio Seron para os próximos 4 anos, a gente vai respeitar
as vontades populares, com toda certeza. Em algum momento, olhando o número de abstenções, em algum momento o senhor para pensar e, poxa vida, esses 34 mil votos poderiam ser meus se eu tivesse saído candidato a prefeito? Não, assim, de forma assim, bem sincera, né? Quando eu decidi que seria candidato à reeleição, foi por todo o contexto, entendi que, primeiro, o prefeito Serão tinha chance de reeleição e precisava de alguém que estivesse fiscalizando no próximo mandato. Eu entendi que era melhor para o município, que eu seria mais útil sendo candidato a vereador do que sendo candidato a prefeito. Então, por conta disso, decidi ser candidato à reeleição, não me arrependo. E a minha votação, eu precisava disso, a gente precisava provar nas urnas de que o trabalho foi sério. Precisava provar nas urnas, porque eu fui eleito há 4 anos atrás, 1.268 votos, fui o 12º naquela eleição, então, dos eleitos, né? Em números totais fui o 17º, mais dos eleitos fui o 12º. Então a gente tinha o nosso trabalho, tinha o apoio popular, mas a gente não tinha comprovado nas urnas ainda. Agora sim, agora está comprovado nas urnas de que o povo gostou do meu trabalho, porque eu fui o mais votado. Agora, quem sabe, na próxima, e também não vou mais a vereadora, essa é vai ser a minha última legislatura. Quem sabe na próxima aí a gente vai trabalhar para... Se é a última legislatura, Jair Júnior está se pré-lançando candidato a prefeito daqui a 4 anos. Tem que ser um anseio popular, né? Não pode ser uma coisa imposta, né? A partir do momento que a população entender que eu devo me aposentar da política, eu vou me aposentar se eu não estiver mais demonstrando trabalho que justifica a população pagar imposto para recolher imposto lá para pagar meu salário. Então, enquanto eu estiver demonstrando trabalho e a população entender que eu posso contribuir de alguma forma, eu vou estar. E se a população entender, se vir da população para a gente ser candidato na próxima, daqui 4 anos, isso a gente vai analisar e não vou ocorrer, né? E essa, de novo, não foi uma corrida, foi um entendimento por um projeto. Foi um entendimento por um projeto coletivo que a gente entendeu e, de fato, ainda não deu. Quase deu. Faltou 6 mil votos para a gente conseguir. Né, que foi um projeto sem amarração, do jeito que eu pautei meu mandato, sem amarração política, sem compromisso com partido, mas olhando para as pessoas. Não deu, mas a gente vai fiscalizar esse próximo mandato aí e quem sabe então daqui 4 anos esteja também mais preparado, mais experiente e se colocando aí como candidato aí para as pessoas terem opção. O que a gente quer é demonstrar uma opção viável para as pessoas. O senhor foi, desculpa, o senhor foi para a rua em busca dos votos, priorizou redes sociais, qual foi o método de campanha utilizado? A gente teve que ir para as ruas, né? Não foi uma campanha igual a outra. A outra a gente acabou indo em muitas empresas, muitas reuniões, né? Foi uma campanha bem mais sentida. Essa não foi. Essa foi uma campanha que quem foi candidato, quem estava na rua sabe que é uma campanha que não apareceu. A gente trabalhou nas redes sociais também, porque é uma ferramenta que a gente consegue alcançar mais pessoas do que nas ruas, mas a gente teve que ir para as ruas também. Tentei métodos alternativos, eu estava com um megafone, comprei um megafone, né? E fiz uma campanha com megafone, ia na sinaleira com megafone. No último final de semana fui com um Jeep também de megafone, fui pela cidade toda. Então a gente tentou, de algumas formas, inovar, fazer uma campanha diferente, uma campanha singular aí. E quando dessas conversas com as pessoas, com o eleitorado, o que o senhor colheu de sugestões ou de reclamações? O que tanto falaram para o senhor? As pessoas me pediram para eu continuar o meu trabalho de fiscalização. Essa era quase unânime. As pessoas que chegaram até mim, não, você tem que continuar o teu trabalho de fiscalização. Você tem que continuar, se tiver denúncia, denunciar, agindo com coerência, respeitando o dinheiro público. As pessoas eram unânimes que sim, o trabalho que eu fiz ao longo dos 4 anos foi certo. Isso que a gente ouviu das pessoas nas ruas. Hein? Falando a respeito do número de eleitos por partido, PSD elegeu 4, PSL elegeu 3, MDB 2, Cidadania 2, PP 2, Podemos 2, PL elegeu 1. Teoricamente, em tese, há 8 votos da situação e 8 votos da oposição. A gente fala teoricamente e em tese baseado em quem estava apoiando quem. No caso, o prefeito Antônio Ciron, PSD, o vice-prefeito Juliano Polezi, PP, e os 2 eleitos pelo MDB. O MDB não lançou o candidato à majoritária, então foi... cada vereador decidiu quem iria apoiar e os demais eleitos integravam as chapas de oposição. Em tese, 8-8,
Como que o senhor analisa esse número? Bom, primeiro, não vou ser sorte, né? Porque se fosse um voto, seria competência, né? Ele teve competência para ganhar por 56 votos, que foi um detalhe. E ele também, em relação à situação e oposição, também foi um detalhe, porque o PT ficou a 5 votos de fazer um vereador e tiraria um do MDB. O Podemos foi o terceiro partido em votação. Foi o primeiro PSD, depois PSL, depois foi o Podemos. A gente ficou mais perto de fazer o terceiro do que qualquer outro. Então faltou 363 votos para a gente fazer o terceiro vereador. Mas a composição está aí, né? Então a gente fez mais de 9 mil votos, mas a gente vai ter o mesmo número de cadeiras do MDB, que fez pouco mais de 6 mil. Né? Então foi desproporcional o número de votos, mas a divisão foi feita e a gente tem que respeitar. Entendemos que sim, vai ter provavelmente 8 vereadores de situação e 8 vereadores de oposição. O prefeito vai ter muito mais dificuldade nessa legislatura do que teve na legislatura passada. Ele vai ter que dialogar com a oposição, que é o que a gente espera para um parlamento funcionar e para a democracia propriamente dita funcionar. É o prefeito dialogar com a oposição. Ele vai ter que, quando encaminhar projeto para cá, não vai poder ser de igual a baixo, como foi a maioria dos projetos da legislatura passada. O prefeito, se não aprovou 100%, foi quase isso. Então não é possível que ele tenha feito 100% de coisa certa na gestão passada. E a prova é o resultado das urnas, que ele foi eleito com 28 mil votos, né, de 120 mil eleitores. Então ele não fez tudo certo. Alguma coisa ele errou. Mas para o parlamento, para a Câmara de Vereadores, que foi uma Câmara de Vereadores acovardada, essa que eu faço parte, que está terminando agora o mandato, foi uma Câmara de Vereadores acovardada que passou pano em tudo que o prefeito fez ao longo dos 4 anos. E foi aprovado tudo de igual abaixo. Que vinha projeto era aprovado. A gente imagina que para a próxima legislatura isso não vai acontecer. Tem que ter quem defenda, o executivo, mas tem que ter quem apresente uma outra visão do que é encaminhado pela prefeitura. Então a gente entende que vai ter mais dificuldade, que ele vai ter que dialogar com a oposição, e a gente está aberto a diálogo. Não vou fazer uma oposição cega, uma oposição burra, não é esse o meu intuito. O meu intuito é fazer uma oposição inteligente, uma oposição coerente. Aquilo que for benéfico, for encaminhado pela prefeitura, a gente vai acompanhar a votação do prefeito, como acompanhei diversas vezes a votação do governo. Mas aquilo que for maléfico e aquilo que puder ser aprimorado é papel do parlamento aprimorar, e não ser um carimbador. Porque, infelizmente, essa legislatura que eu fiz parte foi uma legislatura muito ruim. Uma legislatura que carimbou aquilo que o prefeito mandou. E já teve diversos projetos de lei que a gente aprovou aqui, aí o prefeito veta, os mesmos vereadores que aprovaram o projeto, porque o prefeito vetou, mudaram de lado, e daí mantiveram o veto do prefeito. A gente conseguiu derrubar poucos vetos do prefeito aí. Foi uma legislatura covardada, fraca, ruim. E a gente espera que os próximos vereadores, e a gente imagina que sim, que os próximos vereadores, pelo que a gente conhece, são pessoas boas, e a gente espera que eles continuem sendo ao longo do mandato e não se acovardem aquilo que o prefeito quer. Porque o poder legislativo é um poder independente e ele tem a sua função. Não é um poder... E até eu acho engraçado quando alguns vereadores falam, veio lá de cima. Lá de cima da onde? Do céu? Porque o prefeito não está em cima. No tripartição de poderes, o executivo ele não está acima do legislativo. Pelo contrário, são poderes harmônicos, têm a mesma importância. Tão importante quanto é o parlamento, é o executivo e é o judiciário. Os 3 poderes são independentes e o poder legislativo tem que ser independente. Essa vai ser a minha defesa para os próximos 4 anos. Independência do parlamento em relação ao executivo. A eleição da mesa diretora deve refletir como será a posição tanto de situação como de oposição? Pode sim. E uma prova foi a legislatura passada, quando foi unânime, né? A votação na primeiro ano da mesa diretora. Eu havia sido eleito pelo partido do prefeito, a gente defendido que o nosso partido, qual fazia parte, tivesse o presidente, teve, e os vereadores que eram em tese de oposição fizeram tudo de situação. Aí no decorrer do mandato a gente foi fazendo um trabalho mais de fiscalização. Comecei, já na verdade, desde o início. Para essa legislatura, a gente imagina que vai ter uma divisão. Com toda certeza, eu já deixo claro que eu não votarei na chapa de situação. Né? Se os outros vereadores acompanharem, pode ser 15-1 e eu vote sozinho, mas eu não votarei em chapa de situação. Com toda certeza, se alguém vier da situação, não votarei, porque a situação que já era da legislatura passada já provou de que ela é uma situação cega, é uma situação que faz aquilo que o prefeito quer. A gente tem, por exemplo, tem um impeachment em andamento que o presidente da Câmara sentou em cima e não coloca pautar para votar. Então, a gente não pode ter um presidente da Câmara que for
subordinado ao prefeito. A gente tem que ter um presidente da Câmara que for independente. E essa vai ser a nossa defesa no registro de chapa dia 1º de janeiro, e a minha votação também vai ser dessa forma. Não votarei em presidente da Câmara de situação, nenhum deles. Em nenhum candidato eu votarei. O vereador Bruno Hartmann, que já foi entrevistado aqui por nós, ele acredita que agora é a vez de Jair Júnior, Bruno Hartmann, David Moro ou Gerson Omar dos Santos, porque são os veteranos da casa. O senhor pensa assim também? Olha, isso tudo é com base numa construção, né? Eu imagino, em respeito às pessoas que colocaram, não estou puxando de novo a brasa só para o meu assado, que o vereador mais votado deveria ser o presidente da Câmara. Deveria ser uma lógica. Pelo menos no primeiro ano, automaticamente o vereador mais votado assumisse a presidência da Câmara. Se fosse uma democracia representativa, de fato, seria isso. A gente vive uma democracia quase fictícia, então não é isso. Então a gente agora, que eu fui o mais votado, que a população me deu a confiança de chegar na Câmara com o mais votado, não, eu tenho que colher os votos dos outros vereadores para ser o presidente da Câmara. Eu colocarei sim meu nome à disposição, aí precisa de um registro de chapa, então a gente precisa de pelo menos mais 4 apoiadores para registrar uma chapa. Porque é diferente quando é eleição só para presidente, essa é uma eleição para mesa, né? Então como é eleição para mesa, precisa de 5 pessoas para registrar a chapa. Eu entendo que deveria ser a vez de quem foi o mais votado, pelo menos para o primeiro ano. Para os próximos, para a próxima, que são 2 anos, né? Para a próxima mesa diretora, eleição, aí ser rediscutido. Mas para o primeiro ano, deveria ser quem for o mais votado automaticamente assumir. Mas como não é, então a gente vai disputar de forma democrática, como eu respeito a democracia, disputar de forma democrática, buscando apoios para estar numa chapa, para apresentar uma proposta alternativa, e se não tiver, de novo, se não tiver em quem votar, eu vou ter que me abster, mas eu não voto em vereador da situação. Vamos falar a respeito de suplentes. Quem são os suplentes de todos dos 7 partidos? Robertinho, PSL, Maurício Batalha, do Cidadania, Enio do Vime, PSD, Sargento Sobrinho, MDB, Nixon, do Podemos, Dione Gonçalves, do PL. Nixon, do Podemos, 740 votos. Em relação a suplentes, vereador, há um acordo no partido para, no meio do mandato, em determinado momento, alguém abrir para o suplente? Não há acordo nesse sentido, né? Mas a gente vamos tentar conversar com o partido, tentar valorizar, porque os nossos 24 candidatos do Podemos, eu e mais 23, foram os responsáveis para a gente conseguir eleger 2 cadeiras dentro desse parlamento, né? São pessoas que vieram não com promessas financeiras, como alguns partidos fazem, mas vieram acreditando numa ideia, né? Eu era e continuo sendo, né, o líder aí partidário. Então, e era o líder do partido, convidei essas pessoas, elas se filiaram. O Nixon foi uma das pessoas que eu fui lá na casa dele, filiei ele resolveu vir. Faltou 363 votos, infelizmente, para nós fazermos o 3º vereador. Mas vai ser uma conversa que a gente vai ter ao longo do mandato aí. Não há nada certo a respeito disso, não há um compromisso disso, mas a gente vai conversar também com o nosso colega, que é o tio Zé, para que, de repente, a gente dê oportunidade aí para os nossos colegas que ajudaram a gente a chegar aqui no parlamento. Vamos na história do C. Dizem que o C não existe, mas vamos lá. Se Lucas Neves tivesse sido eleito e chamasse o senhor para uma secretaria, para participar do executivo, o senhor deixaria a vereança e iria para uma vaga no executivo? O senhor é a favor ou contra ser eleito para determinado cargo e aí acabar sendo puxado para um outro setor? Só se eu renunciasse ao mandato. Eu sou contra. Fui contra na legislatura passada, inclusive apresentei uma proposta na alteração do regimento interno para que isso fosse proibido. Essa será uma das nossas bandeiras na próxima legislatura, de que não. O vereador eleito ele deve cumprir o mandato dele. Se ele quiser deixar o mandato para virar secretário, então ele renuncia o mandato, e a gente respeita que renuncia o mandato, deixa o suplente assumir e renuncia o mandato. Mas eu sou contra o vereador que ganha a eleição e depois deixa o mandato para virar secretário. Porque é uma forma de trampolim político. Apenas uma forma de trampolim político. Sou totalmente contra. Pautas atuais, para a gente se encaminhar para o encerramento da nossa entrevista. Covid-19, negacionismo de alguns, crença de outros, a doença, ao que se sabe, ela realmente existe. O que o senhor pensa a respeito da Covid-19 e a forma também como ela é combatida? Bem, a gente precisa de que os líderes nesse momento façam o papel de liderança. De fato, eu fui muito crítico às medidas tomadas pelo Poder Executivo ao longo
nesse ano em relação ao Covid, que foram achismos, né? Quando ele resolveu restringir o horário, ele fez em achismo. Quando ele resolveu fechar coisa, ele tudo fez em achismo. Mas tem que ser base em critérios. O Covid existe, o vírus existe. É uma coisa que, infelizmente, a gente tem que dizer que é uma coisa permanente. Enquanto não vier uma cura, algo, ele é uma coisa que ele é permanente, ele vai se alastrar, as pessoas vão pegar. A gente está num período bem delicado, né? Que até as pessoas falam que no município que é a segunda onda, que veio inclusive mais forte do que a anterior. Então tem que nesse momento haver algo dos nossos governantes que tente pelo menos amenizar. Que a gente vai ter que conviver com isso, vai ter que conviver. Isso de fato a gente vai ter que começar a aprender a conviver com isso. Mas precisa sim do auxílio do poder público para que as pessoas consigam conviver de forma melhor com isso, né? Essa palavra talvez não fosse, né? Mas conseguir conviver com isso. Fake news. Bem, difícil. Vamos lá. Infelizmente, na eleição tem agora a lei eleitoral, né, que fala sobre fake news e criminaliza isso. Infelizmente, a gente percebeu, e eu sofri muito ao longo desses 4 anos com fake news, né, que as pessoas acabaram... Eu não podia fazer nenhuma. As minhas denúncias que eu fiz foi com base em documentação, tudo... pautado em alguma coisa, senão eu já teria sido até mandado caçado se tivesse feito algum fake news ao longo do mandato. Mas contra mim, respondi diversas vezes pessoas que falam, denunciam coisas que de fato não aconteceram, né? A gente comecei a judicializar. 4 anos eu sofri 19 processos na justiça, respondi blogs, veículos da imprensa marrom e pessoas aí ligadas à prefeitura que vinham com fake news para cima de mim, principalmente, que era o principal nome de oposição, fui ao longo desses 4 anos. E eu não judicializei nenhum, agora eu comecei a judicializar. Acho que essa é a maneira mais correta para a gente tentar acabar com isso. Vai acontecer, porque infelizmente algumas pessoas pensam que a internet é terra sem lei, e é onde se prolifera mais fake news, né? Internet é terra sem lei, não é. As pessoas têm que ter responsabilidade, né? A internet existe, ela é uma ferramenta importante, mas tem que ter responsabilidade. Principalmente, eu critico muito mais porque as pessoas ainda falarem, a gente até compreende. Agora, veículos, principalmente da imprensa marrom do nosso município, que recebe verba pública para defender a gestão, isso tem que ser combatido. E isso vai continuar sendo o meu combate para a próxima legislatura. Esses veículos da imprensa marrom, principalmente blogs, que prestam desserviço à comunidade, onde defendem um lado e atacam o outro de todas as formas com fake news, isso vai ser combatido nessa legislatura e eu vou expor quanto eles estão ganhando de verba pública para falar besteira de oposição e falar bem do executivo. Como já fiz nessa legislatura, né? Homens e mulheres, direitos, feminismo, uma das pautas atuais, feminismo. É uma luta justa. A gente tem que pensar que durante aí mais de 400 anos na história do Brasil, as mulheres elas não tinham nem direito a voto, né? Não tinham acesso às lideranças. E a prova e eu que formei um partido, pude ver, a gente formou a nominata de candidatos a vereador, pude ver que é difícil ter a participação feminina na política. E a gente precisa incentivar isso. Então, é uma luta justa e a gente apoia que cada vez mais tenha participação feminina na política, e não só em mandatos eletivos, mas também nos cargos de chefia, nos cargos de decisão, tomar decisão, né? Então, isso também, claro, acabou a eleição, mas também era um compromisso da nossa coligação, da majoritária, de que o quadro de secretariado fosse feminino, metade masculino, porque a gente entende que tem que ter mais participação feminina nos lugares de decisão, não só em mandatos, mas no cargo de decisão, secretárias mulheres, né, diretoras mulheres na prefeitura, a gente entende que sim, é importante que tenha participação feminina. Mas isso também, de novo, né, a minha contribuição para isso se dá quando a gente fez no projeto Jovem Vereador, a gente incentivei bastante isso, e a bancada feminina eram 7 mulheres e eram 9 homens do mandato dos jovens vereadores que a gente, do ano passado, né, 2019. Então, pelo menos na juventude, as mulheres estão tentando participar mais e a gente espera que chegue futuramente também aqui nos mandatos eletivos na Câmara de Vereadores e
mandatos eletivos em geral. Agora, nessa legislatura, 2 mulheres. Na atual, uma, né? A Aida Hofer. Agora, na nova legislatura, 2 mulheres. Então, já dobrou a participação. Já dobrou, mas ainda precisa de mais. A gente entende que precisa de mais e acredito ser uma luta justa. Homofobia, racismo, o que o senhor pensa dessas situações problemáticas? Alguns negam que existe tanto um quanto o outro. É inegável a existência, né? A gente precisa começar a tentar superar. E há algumas medidas que o executivo, a nível principalmente a nível nacional, tomou a respeito disso, e elas precisam ser medidas que aos poucos a gente precisa superar. Existe homofobia, existe racismo, e 2020 já não é mais época disso, já não é mais tempo de que a gente olhe de forma discriminada, aliás. É uma prova disso, né? Se tiver um negro e um branco com o mesmo currículo, forem procurar emprego, o branco ele sai na frente. Isso é inegável. Por conta disso, precisa sim de políticas, a gente entende que precisa de políticas públicas que diminuam isso e precisa também de participação. A gente não tem nenhum vereador negro, né? Não tem nenhum vereador negro no mandato, então também precisa eles estarem nos lugares de tomada de decisão também. A gente entende que existe e que é uma coisa que tem que haver uma política pública de combate a isso, a tanto a homofobia quanto o racismo. Vereador Jair Júnior, vereador reeleito, resumindo, a partir de 1º de janeiro de 2021, nova legislatura. Para este fim de ano e para os próximos 4 anos, o que a população pode e deve esperar do senhor? Luta. A gente vai continuar o nosso mandato, principalmente respeitando o dinheiro público. Aquilo que eu gastar vai ser de forma transparente divulgada nas minhas redes sociais, aquilo que eu custar para os cofres públicos e agindo de forma transparente. Aquilo que for certo, a gente vai apoiar do que vindo da prefeitura, e aquilo que for errado, a gente vai agir de maneira contrária, a gente vai combater. Fiscalização. Isso foi o meu compromisso de campanha 4 anos atrás, foi meu compromisso de campanha agora e vai ser o que eu vou fazer nos próximos 4 anos. Fiscalizar. A gente vai estar em cima daquilo que acontece da prefeitura, vamos estar em cima de tudo que a prefeitura encaminhar para cá, vamos tentar agir de uma maneira coerente ao longo do mandato. Não vou mudar, não mudei o meu discurso de 4 anos atrás para agora, não vou mudar agora para frente. O meu discurso vai ser o mesmo, agindo com coerência, respeitando as pessoas, as 2.763 pessoas que me colocaram aqui no parlamento para os próximos 4 anos para fiscalizar. Foi esse meu compromisso, é isso que as pessoas esperam de mim, é isso que eu vou fazer. O que eu não lhe perguntei e que o senhor ficou pensando, Marcondes não me perguntou isso, ou eu preciso falar isso para o público? Ficou faltando algo na nossa entrevista, no nosso bate-papo? Eu nem pensei, porque na verdade eu vim aqui sem saber as perguntas, né? Porque eu posso responder tudo. Porque felizmente a minha vida política ela é aberta. Os meus 4 anos eu não precisei dever favor para ninguém, eu não precisei me esconder de votação, eu não precisei fazer nada incoerente. O meu mandato foi pautado naquilo que era meu compromisso de campanha e vai ser meu mandato, minha pauta vai ser esses próximos 4 anos da mesma forma. A minha participação nesses próximos 4 anos será nessa, na representatividade e na mudança da política. Não tem nenhuma pergunta, não lembro agora de nada que você deixou de perguntar. Então. E a gente está sempre à disposição, qualquer pergunta pode ser feita, né? Este é o Jair Teixeira da Costa Júnior. Não, Jair da Costa Teixeira Júnior. Jair Júnior para as pessoas gravarem, Jair Júnior só. Jair, obrigado por ter vindo, parabéns mais uma vez pela eleição, parabéns pela votação, o mais votado no dia 15 de novembro, e mais sucesso ainda nessa nova legislatura. Obrigado, Marcondes, obrigado a todas as pessoas que acompanharam, as pessoas que nos assistiram, os que votaram em mim, as que não votaram. Quero dizer que os próximos 4 anos serão de luta e a gente vai fazer uma oposição crítica ao prefeito. Vamos representar as pessoas que estão descrentes com a política. E o parlamento ele é interessante porque ele tem todas as correntes ideológicas aqui dentro. As pessoas que concordam com o prefeito, as que discordam. E eu cheguei com uma pauta e essa pauta eu vou levar. A gente vai criticar, a gente vai achar sim as falhas, vamos apontar algo que deve ser feito e o prefeito segue se quiser. Mas o nosso trabalho de fiscalização independente dos outros 15 vereadores. Se alguém quiser nos acompanhar nas votações, a gente vai votar. Não tenho medo de votar sozinho, não tenho medo de fazer denúncia, não tenho medo de abrir CPI, não tenho medo desse prefeito, do vice, do secretário, dos meus colegas vereadores, não tenho medo. Se tivesse medo, eu não era candidato. Os próximos 4 anos serão de luta e coerência como foram esses últimos 4 aí. Obrigado. Aí está, Jair Júnior.
A gente fecha o programa Mais Notícia de hoje e retorna nesta sexta-feira com mais um dos 16 eleitos à Câmara Municipal, mais um dos que obtiveram sucesso nas urnas no dia 15 de novembro. Então a gente se fala amanhã. Até lá.